O sol da manhã subia devagar sobre o vilarejo poeirento de Silver Ridge, iluminando com delicadeza cruel a pequena capela de madeira no alto da colina. Lá dentro, sentado ao lado do altar com o maxilar trincado e o suor encharcando a gola de sua camisa engomada, estava Elias Granger, o último herdeiro de um império rural que desmoronava mais rápido do que ele conseguia beber para esquecer. O ar ainda carregava o cheiro do incenso barato e do velho verniz dos bancos de igreja, mas o que sufocava Elias não era o calor ou o ambiente, era o peso do que estava prestes a fazer. Em minutos, ele estaria preso a uma mulher que não amava, não queria, e até 2 dias antes, sequer conhecia. Na primeira fileira, com os braços cruzados e os olhos duros como pedra vulcânica, Otto Granger, o pai de Elias, observava tudo como um general diante de um campo de batalha. O velho patriarca não precisava dizer nada. O silêncio dele já dizia tudo. Se você não fizer isso, perdemos tudo. Os credores estavam batendo à porta, os impostos sobre a terra se acumulavam como poeira em dia de vendaval, e os direitos sobre a água, que valiam mais que ouro naquelas bandas, já quase escapavam por entre os dedos da família. A única chance era aquela união, e ela vinha na forma de um acordo com o clã rival, os Hartwell, donos das terras do lado leste e do acesso ao único riacho perene da região. E então ela apareceu. Annabelle Hartwell caminhava devagar pelo corredor da capela, seu vestido marrom simples, roçando o chão de madeira como se não fizesse questão de esconder sua presença. Elias engoliu em seco. Não era o que ele esperava. Seu olhar, treinado pela vaidade juvenil, buscava curvas perfeitas, rostos delicados, traços refinados. Mas ali vinha uma mulher real. Rosto arredondado, corpo largo, postura firme. Nada na aparência de Annabelle atendia às fantasias de um noivo forçado. Mas havia algo mais, algo em seu caminhar, em seus olhos fixos, que desafiava o julgamento do mundo. Elias se mexeu no altar, desconfortável. Não por vergonha, mas por algo que ele não sabia nomear. Quando ela chegou à sua frente, não abaixou o olhar como esperava, nem sorriu timidamente. Ela apenas disse, "Sr. Granger." Elias, em reflexo, respondeu, "Senhorita Hartwell." A cerimônia começou, mas para Elias, o som do pregador virou ruído. Tudo o que ele conseguia ouvir era o eco de sua própria decepção. Pensava nos risos dos outros rapazes na cidade, nas piadas que seriam feitas, na vergonha que carregaria ao lado de uma mulher que, para muitos, não passava de um fardo negociado. Quando o pastor perguntou se ele aceitava Annabelle como esposa, Elias respondeu com um aceito, seco, robótico, quase doloroso. Mas quando ela disse as palavras, foi diferente. Eu aceito. Não havia submissão. Havia firmeza. Não parecia um voto. Parecia um movimento de xadrez. Elias piscou. Pela primeira vez, sentiu que talvez tivesse acabado de subir ao altar com alguém que não só conhecia o jogo, mas que jogava melhor que ele. Ao saírem da igreja, os cochichos começaram. "Pobre rapaz! Olha o tamanho dela! Casamento por terra, certeza!" Elias caminhava ao lado da nova esposa como quem carregava um saco de areia no ombro. Mas Annabelle mantinha-se ereta, altiva, como se os olhos sobre ela fossem a plateia de uma peça ensaiada. E talvez fossem. Talvez ela soubesse desde o início o papel que interpretaria. E soubesse também que no final seria ela quem escreveria o roteiro. A viagem de volta ao rancho Granger foi feita em silêncio. O som das rodas da carroça sobre o solo seco parecia mais alto que o necessário. Elias, incomodado com a tensão, arriscou um comentário. "Suponho que queira conhecer a casa." "Já conheço", disse Annabelle sem virar o rosto. "Passei aqui 3 vezes enquanto você afogava sua revolta no salão da cidade." Elias travou. O couro das rédeas rangeu entre seus dedos. "Eu não sei do que está falando." "Claro que não.
Ela respondeu com um meio sorriso. Assim como também não sabe que seu capataz vende 15 cabeças de gado por mês, mas registra só 10. Ou que metade da cerca norte está podre e nunca foi consertada porque o orçamento sumiu. Ou que seu pai está endividado com metade dos comerciantes da região. O mundo de Elias parou por um instante. A carroça balançou ao passar por um buraco, mas ele nem sentiu. As palavras dela eram mais pesadas que qualquer solavanco. Isso é mentira. Os homens do rancho são leais. Loyalty doesn't put food on the table, Sr. Granger. Ela disse, misturando inglês com sotaque de desdém. Homens desesperados fazem coisas desesperadas. Quando chegaram à casa principal, Elias desceu do veículo como um espectro. O rancho parecia o mesmo. Mas agora, tudo ali carregava um significado novo. A cerca caída, o curral mal cuidado, os olhos dos funcionários desviando o olhar ao vê-lo. Era como se ele estivesse cego há anos, e Annabelle tivesse acendido a primeira vela. Como você sabe tudo isso? Ele perguntou a voz baixa. Porque eu vim preparada para esse casamento. Ela respondeu com naturalidade. Meu pai não me entregou para ser um adorno na sua varanda. Ele me entregou para consertar o que vocês deixaram quebrar. Elias quis responder. Quis gritar, defender sua honra, acusá-la de invasiva, arrogante, talvez até mentirosa, mas não conseguiu. Porque lá no fundo, sabia que cada palavra dela era verdade. Ele havia sido criado na sombra do pai, treinado para mandar, mas nunca para ver. E agora? Agora estava diante de uma mulher que não apenas via, ela enxergava tudo, e usava isso como arma. Naquela noite, enquanto o rancho dormia, Elias ficou sentado no alpendre, observando a silhueta da esposa passar de um cômodo para o outro, organizando papéis, vasculhando registros, tomando posse. Era como ver um furacão invadir uma casa e, em vez de destruir, reorganizar tudo com precisão cirúrgica. E ali, sob o luar, ele entendeu. Aquele casamento não era o fim. Era o início de uma batalha, e ele não fazia ideia se sairia vitorioso ou se ela já tinha vencido antes mesmo do sim. O rancho Granger sempre pareceu sólido aos olhos de Elias. Um símbolo de herança, tradição e poder bruto fincado no coração seco de Silver Ridge. Mas naquela tarde, ao descer da carroça com Annabelle ao seu lado, algo nele parecia diferente. Os portões rangiam de forma mais lúgubre. As cercas que antes ele ignorava, agora pareciam gritar por reparo. A terra, tão familiar, parecia menor, cansada. E principalmente os homens, seus próprios funcionários, não o olhavam nos olhos como antes. Havia ali uma sombra pairando sobre tudo. Ele só não sabia ainda se essa sombra era a verdade ou sua esposa. Annabelle entrou na casa como quem já morava ali. Seus passos não hesitavam. Ela não pedia licença. Não esperava ordens. Em poucos minutos, estava na sala de estudo de Otto Granger, o pai de Elias. Uma sala que sempre fora considerada território sagrado da família. Elias, ainda tentando acompanhar a avalanche, entrou logo depois e parou à porta. Sentado, como um aluno envergonhado diante de um professor, estava Silas Crow, o capataz-chefe da fazenda, homem que Elias conhecia desde pequeno. Mais do que funcionário, quase parte da família. Mas naquele momento ele parecia tudo, menos confiável. Annabelle estava atrás da mesa de Otto. À sua frente documentos espalhados, livros de contabilidade, recibos, mapas, contratos e um pequeno caderno de couro surrado. Ela o abriu sem pressa. Os olhos fixos em Silas, que suava mesmo com a janela aberta e o ar seco da tarde. Elias deu um passo à frente. O que está acontecendo aqui? Silas ergueu os olhos, visivelmente nervoso. Senhor Elias, eu não sei o que... Ele sabe. Annabelle interrompeu sem sequer erguer o tom de voz.
Ele só não esperava ser pego por mim. Elias virou-se para ela, confuso. Annabelle, isso é um mal-entendido. Silas trabalha aqui há anos. É de confiança. Era. Ela respondeu, abrindo o caderno. Mas confiança não compra comida. E a fome tem uma maneira de fazer os homens esquecerem juramentos. Ela começou a ler em voz alta com clareza cirúrgica. 15 de maio. 20 cabeças vendidas ao Sr. Hollister. Registradas apenas 12. Ela virou a página. 22 de maio. 18 vendidas ao acampamento ferroviário. 10 registradas. Mais uma página. 3 de junho. 25 vendidas a um tal de Leroy. 15 registradas. Silas começou a tremer. Eu posso explicar... Pode tentar. Annabelle cortou. Mas primeiro, olhe para o que está diante de você. Essas páginas não são suspeitas, são provas. Datadas, assinadas, com nomes de compradores e valores depositados, diretamente em contas que não estão no nome do rancho. Sabe onde encontrei isso? Na sua escrivaninha, escondido sob um falso fundo. Elias ficou em silêncio. A sala parecia menor, o ar mais denso. Ele olhava para Silas e não via mais o homem que ensinou ele a montar. Via um traidor. Silas caiu de joelhos. Eu não queria. O rancho estava falindo. O seu pai me disse que a situação era temporária, que tudo se resolveria com o casamento. Eu só queria garantir o sustento da minha família. Mas Annabelle não cedeu. E achou que poderia roubar mês após mês enquanto tudo desmoronava? Que eu viria aqui como uma noiva submissa sem saber nada, enquanto você continuava sangrando o que restava deste lugar? Silas encarou Elias. Eu juro, garoto. Eu não queria te prejudicar. Mas Elias não sabia mais o que dizer. A decepção queimava mais do que raiva. Silas, por quê? A resposta veio na forma de silêncio. Um silêncio quebrado pelo som de passos firmes na varanda. Elias se virou e viu 3 homens entrando na casa. Homens que ele não conhecia. Altos, com roupas de couro, olhos acostumados com violência e mãos perto demais das armas. Instintivamente, ele levou a mão ao coldre, mas Annabelle ergueu um dedo. Não. Eles estão conosco. Com quem? Elias perguntou. Comigo. Annabelle respondeu, andando até o centro da sala. Esses são Hank, Cole e Frank, meus homens. Vieram para garantir que a verdade aparecesse e que ninguém saísse antes da hora. Silas tentou se levantar, mas o maior dos 3, Hank, um brutamontes de mais de 2 metros, deu um passo à frente. Vai a algum lugar, amigo? O capataz congelou. Annabelle se virou para Elias. Agora você entende? O casamento não foi um acaso. Não foi só um negócio. Foi a única chance real de impedir que esse rancho desaparecesse como fumaça. Ela voltou-se para Silas. Vai devolver o que roubou. Ou eu chamo o delegado. E quando ele descobrir que usou a conta da sua cunhada para esconder os depósitos, ela também vai presa. Entendido? Silas engoliu seco. A maior parte está escondida na minha cabana, no assoalho. Mas eu gastei um pouco. Minha filha ficou doente. A febre... Quanto? Annabelle perguntou. $40. Ela suspirou. Então vai devolver o restante. Os 40 você pode considerar como seu aviso prévio. E amanhã, antes do sol nascer, estará fora do rancho. Hank fez sinal para que Silas se levantasse. Ele obedeceu, sem força nos joelhos. Mas antes de sair, virou-se para Elias. Me desculpa, garoto. Você não merecia isso. Elias não respondeu. Quando a porta se fechou, ele se virou lentamente para Annabelle. Quem são esses homens? De onde você os conhece? Ela hesitou. Pela primeira vez, ele viu nela uma sombra de dúvida. Isso é complicado. Tenta me explicar. Porque, até onde eu sei, você casou comigo ontem. E hoje 3 pistoleiros estão dentro da minha casa por sua ordem. Annabelle olhou pela janela.
Meu pai não organizou esse casamento só pelas terras. Ele organizou porque seu rancho controla o acesso à água para 3 condados. Mas tem mais gente interessada nisso. Gente perigosa. Gente que prefere matar do que negociar. Esses homens estão aqui porque, se eu falhasse, queria ter certeza de que teria como reagir. Elias tentou processar. Então, tudo isso, essa união, esses homens, essa história, não foi sobre salvar o rancho. Foi sobre vencer uma guerra. Foi sobre não morrer no processo. O crepúsculo parecia arrastar consigo a última ilusão de paz sobre o rancho Granger. O céu alaranjado escondia uma tempestade que se aproximava sem aviso. Elias estava de pé no velho estábulo, as mãos sujas de graxa, enquanto ajudava a reforçar os trilhos da cerca, quando ouviu o primeiro estampido, seco, distante. Depois, outro. E então, o grito de um dos vaqueiros, cortando o silêncio como uma faca em carne viva. Elias! São eles! Eles voltaram! O coração de Elias pulou no peito. Ele largou a ferramenta e correu para fora, tropeçando nas tábuas, soltas. O cheiro de fumaça já alcançava as narinas. Ao erguer os olhos, viu o que temia. A casa principal do rancho começava a cuspir labaredas por uma das janelas. Era fogo. Fogo real. E no horizonte, cerca de 1 dúzia de homens a cavalo avançavam em formação, liderados por ninguém menos que Wade Kincaid, o ex-capataz expulso dias antes, agora transformado em fera vingativa. Annabelle! Elias gritou, correndo, em direção à casa. Annabelle! Onde você está? Mas antes que alcançasse a varanda, 3 tiros atingiram a madeira ao seu lado. Ele se jogou atrás de um barril, puxando o revólver do coldre. Os estalos de balas e gritos tomavam conta do ambiente. Era um cerco, e não havia dúvida. Era pessoal. No andar de cima, Annabelle observava o caos através da vidraça quebrada. Seus olhos percorreram cada detalhe com frieza calculada. O fogo começava a tomar a escada, mas ela não parecia assustada. Ao contrário, estava esperando por isso. Correu até o baú escondido sob o assoalho, puxando uma caixa metálica. Dentro, 3 frascos com líquido inflamável, uma arma curta e um pacote de papéis selado com cera. Mas o que mais lhe importava era o mapa. Um segundo mapa. Não o que os conspiradores haviam manipulado, mas o original, o verdadeiro. Aquele que ela e um engenheiro honesto haviam escondido com risco de vida. Desceu correndo os degraus laterais, externos, e encontrou Elias encurralado atrás de uma carroça, trocando tiros com 2 bandidos encapuzados. Você tá bem? Ela perguntou. Melhoraria se tivesse menos chumbo passando pela minha orelha. Ele respondeu sem perder o humor ácido. Esses filhos da mãe estão querendo acabar com tudo? A casa já era. Annabelle jogou para ele uma caixa de munição e se agachou ao seu lado. Isso não é só vingança. É uma operação de silenciamento. Querem o rancho e o que passa debaixo dele. Elias a olhou confuso. Você tá falando da ferrovia? Ela assentiu. A linha real não vai passar por onde eles dizem. Ela vai cruzar o leito do rio e cortar exatamente por aqui. E só quem sabia disso além de mim era... Ela parou. A frase morreu nos lábios. Os olhos se arregalaram. Quem? Elias insistiu. Meu pai. O silêncio entre os dois durou apenas segundos, mas pareceu uma eternidade. Você acha que Ezequiel... Elias começou. Não acho. Tenho certeza. Ela respondeu com a voz embargada. Ele usou nosso casamento como peça no tabuleiro. Me vendeu por um pedaço de terra. E agora quer limpar o tabuleiro. Outro tiro cortou o ar, atingindo a roda da carroça. A madeira explodiu em lascas. Elias puxou Annabelle para trás. Temos que sair daqui! Rápido! Não, ela disse. Vamos lutar. E foi exatamente o que fizeram. Elias conduziu os vaqueiros restantes a uma barricada improvisada no celeiro. Homens feridos, cansados, mas dispostos a defender o que ainda podiam chamar de lar.
Annabelle se movia com uma precisão quase militar, posicionando suprimentos, redistribuindo armas, dando ordens que ninguém ousava questionar. E quando Wade finalmente entrou no pátio central, gritando para que entregassem o rancho, foi ela quem respondeu. Você vai ter que passar por cima de mim, Kincaid. A voz dela ecoou como uma sentença. Wade riu. Não se preocupe, mocinha. Você será poupada. Só preciso da terra. Você é só um bônus. Ela então ergueu o mapa verdadeiro, alto, diante de todos. Este documento prova que a linha férrea jamais cruzaria as terras que vocês invadiram. Vocês foram enganados, manipulados, usaram um traçado falso para justificar uma guerra. Os homens de Wade hesitaram. Alguns começaram a recuar, confusos. Mas Wade sacou a arma. Mentiras! Esse papel não vale nada. Foi nesse momento que Elias viu um vulto se aproximando do pai. Otto Granger, que estava desarmado e indefeso do outro lado do campo. Um homem desconhecido, vestido com as cores do rancho, se aproximava devagar. Até sacar uma faca. Elias gritou. Pai, cuidado! Mas antes que pudesse atirar, o atacante caiu. Um disparo limpo atravessou seu ombro. Annabelle havia atirado, e atrás dela surgiram 4 homens montados, e com eles os marshals federais, liderados pelo xerife Hartley, que Annabelle havia convocado secretamente dias antes. Wade tentou fugir. Os homens que restavam se renderam em pânico. Ezekiel Marsh, até então escondido nas sombras, foi algemado ali mesmo, aos olhos da própria filha, que não esboçou reação. Elias observava tudo com uma mistura de espanto, vergonha e gratidão. Você sabia desde o começo? Desde antes do começo, ela respondeu. Eu só precisava que você confiasse em mim. Ele a encarou em silêncio. O fogo atrás deles já havia sido controlado. O rancho estava ferido, mas ainda de pé. E agora? Ele perguntou. Annabelle respirou fundo. Agora a gente reconstrói, mas dessa vez juntos. O som dos tiros ainda ecoava nos campos quando Elias Granger começou a perceber. Aquela guerra não era só por terra, era por legado, por verdade e por orgulho ferido. A poeira do tiroteio ainda baixava quando ele correu até a varanda principal, agora carbonizada pelas chamas que consumiram parte da casa, e viu Annabelle Marsh em pé, firme, segurando um envelope amassado com as 2 mãos. Ela tremia, mas não de medo. Era algo mais profundo, fúria misturada com decepção. Elias, disse ela, encarando-o com os olhos cheios de fogo. É hora de acabar com isso. Agora, ele assentiu sem entender, ainda com a respiração pesada. Sangue escorria de um pequeno corte em sua testa, mas ele mal sentia. Tudo parecia acontecer em câmera lenta. Foi então que, diante de todos, Annabelle ergueu um segundo mapa, tirado de dentro do envelope. Isso, Elias sussurrou. Isso não é o mesmo mapa que o velho Ezequiel me mostrou. Annabelle não tirava os olhos do papel. Claro que não é. Este é o verdadeiro. Ela então se virou para os homens que restaram do outro lado do campo, a maioria mercenários pagos, muitos deles ex-funcionários do próprio rancho. Entre eles, Dulan Price, o sócio amigo do pai de Elias, aquele que sempre se apresentou como defensor dos interesses da família, mas que, no fundo, armava silenciosamente para tomar tudo. Este traçado, disse Annabelle com voz firme, mostra a verdade. A linha férrea não vai cruzar o sul como Ezequiel e Dulan tentaram convencer todos vocês. Ela vai cortar direto pelo leste, exatamente onde estávamos agora. Esse rancho é o ponto estratégico da nova expansão. E eles sabiam disso. Desde o começo. Dulan riu alto, forçado, com um toque de desespero. Que bobagem é essa? Você acha que um pedaço de papel vai mudar alguma coisa? Não é só papel, respondeu ela, se aproximando lentamente. É uma denúncia, com assinatura e selo federal.
protocolada há 2 dias no condado de Red Hawk, com testemunho do engenheiro-chefe da empresa ferroviária. A expressão de Dulan mudou na hora. O deboche sumiu. O suor brotou na testa. Ele puxou Elias pelo braço, tentando mudar o rumo das coisas. Você não vai ouvir essa mulher, vai? Elias, pense bem. Essa garota, ela está te manipulando. Foi isso que ela fez desde o começo, mas Elias o empurrou com força. E você, Dulan? O que fez desde o começo? Me usou. Usou meu pai. Armou para tomar tudo o que restava da nossa família. Quem você pensa que é? Foi então que a confusão explodiu. No canto do terreno, alguém gritou. Dulan, em desespero, puxou um revólver escondido no cós da calça e correu em direção ao velho Otto Granger, que tentava se levantar com a ajuda de uma bengala após ter sido derrubado na fuga da casa em chamas. Se ele morrer, não tem herdeiro! Berrou Dulan, apontando a arma. Annabelle não pensou 2 vezes. Avançou entre os escombros e disparou um único tiro. Certeiro, seco, limpo. A bala atingiu o braço de Dulan, fazendo a arma voar no ar. Mas ele não parou. Ainda avançava como um touro cego, determinado a matar. Foi nesse momento que o som de cavalos ao longe se ergueu como um trovão inesperado. Os Marshalls! Alguém gritou. Do alto da colina surgiram 6 cavaleiros com insígnias brilhando ao sol poente. À frente deles, o xerife Thomas Hartley, um homem velho, porém implacável, com uma cicatriz marcando o rosto e um olhar que não precisava de muitas palavras. Ordens do condado! Todos com as armas no chão! Agora! O impacto da cena foi imediato. Dulan congelou. Os homens recuaram. Ezequiel Marsh, que observava de longe montado em seu cavalo, virou o rosto lentamente como se sua alma tivesse sido arrancada com uma colher. O velho patriarca sabia que havia perdido. Você chamou os federais? Elias murmurou, olhando para Annabelle como quem vê um milagre. Ela respondeu sem virar o rosto. Mandei o relatório há 5 dias. Quando vi as cifras nos documentos, que Wade tentou queimar, eu sabia que eles viriam. Só não sabia se chegaríamos vivos até aqui. Ezequiel tentou fugir. Um dos marshals atirou no chão à frente do cavalo. O animal empinou, e Ezequiel caiu como saco de ossos. Foi algemado ali, mesmo diante da filha. Eu fiz isso por você! Gritou ele com sangue na boca. Tudo isso era para te dar poder. Annabelle não respondeu. Caminhou até o xerife, entregou o mapa e os papéis. Está tudo aí, documentado, assinado, com provas de corrupção, conspiração e tentativa de assassinato. O xerife olhou para ela com respeito silencioso. Você devia estar do meu lado. Da lei. Eu já estou. Respondeu ela e virou-se para Elias. O campo agora estava silencioso. Só se ouvia o estalar de algumas brasas morrendo nos escombros da casa. Os animais se aquietavam. Os homens se recolhiam. E ali, no meio da poeira e da fumaça, Elias encarou a mulher que ele havia desprezado no altar, que ele achava frágil, que ele acreditava ser só mais um elo fraco em uma corrente quebrada. Mas Annabelle Marsh havia vencido. Não pela força, pela inteligência, pela coragem, pela estratégia. Ela se aproximou devagar, suja de cinzas, os cabelos presos de qualquer jeito, com a roupa rasgada em um dos ombros, mas com os olhos firmes de quem havia renascido. Elias, ela disse, pausadamente, essa terra não foi salva com balas. Foi salva com verdade. Ele assentiu. E pela primeira vez, sem defesas, sem orgulho, sem medo, disse, e essa verdade tem seu nome. Annabelle abaixou os olhos. Ainda há muito a reconstruir. Eu sei, ele disse. Mas agora, eu sei quem deve estar ao meu lado para fazer isso. O vento varria os campos dourados com a suavidade de quem respeita o silêncio das grandes mudanças. Meses haviam se passado desde que o rancho Granger foi tomado por fogo, pólvora e traição. Agora,
aquele mesmo pedaço de terra, antes, marcado por desespero e ruína, florescia como nunca. Torres de madeira erguiam-se contra o céu, trilhos reluziam sob o sol, e homens e máquinas trabalhavam lado a lado, dando forma a um novo destino. E no centro de tudo isso, ela, Annabelle Marsh. Elias Granger a observava de longe, do alto da colina onde o antigo celeiro fora reconstruído. Seus olhos não viam mais uma mulher forçada ao altar por dívidas e acordos podres. Viam uma líder, uma estrategista, uma arquiteta do impossível. Ao vê-la subir em uma das estruturas da futura estação para inspecionar os trilhos, o coração dele apertou, não de medo, mas de admiração. O passado parecia uma lembrança distante, quase irreal. Aquela mulher que ele rejeitou no altar, agora era sua parceira, não só de contrato ou de cama, mas de guerra, de terra, de visão. Ao seu lado, Elias aprendera que a força não mora no grito mais alto, nem no punho mais cerrado. Mora no plano que ninguém viu vindo. Mora na mulher, que todos subestimaram. O novo mapa, aquele que Annabelle revelara no clímax do conflito, havia mudado tudo. Com ele, Elias e Annabelle conseguiram provar ao condado e aos investidores da ferrovia que o verdadeiro ponto estratégico para a expansão passava diretamente pelas terras Granger. O que antes era apenas um rancho condenado pela escassez de recursos, agora se tornara o centro logístico mais cobiçado do território. Com a queda de Doolan Price e Ezekiel Marsh, os contratos foram renegociados. Os direitos sobre a água, uma fonte subterrânea esquecida e desvalorizada durante anos, foram legalmente atrelados à nova estação. E pela primeira vez em gerações, Elias não herdava dívidas, mas liderança. Não precisava mais defender o nome da família com armas. Agora o fazia com alianças sólidas e visão clara. No entanto, o que mais impressionava Elias não era a virada financeira ou política. Era ela. Annabelle não mudou de uma hora para outra. Ela sempre foi assim, forte, sagaz, leal. Ele é que demorou a enxergar. E agora, observando-a sorrir enquanto organizava os operários, suada e feliz, usando botas cobertas de terra e o mesmo vestido marrom claro com que chegou ao rancho meses atrás, Elias entendeu o quanto havia crescido também. À noite, o rancho tinha outra alma. Lanternas penduradas nas cercas, barulho de risos na casa principal, cheiro de pão saindo do forno da nova cozinha comunitária. Annabelle era a última a dormir, a primeira a acordar. Fazia questão de cuidar de tudo, mas sem ostentação. Não queria tronos. Queria estabilidade, reconstrução e, acima de tudo, paz. Na varanda reconstruída, onde antes havia gritos e fogo, agora havia silêncio e vinho. Elias sentou-se ao lado dela, com os pés descalços apoiados na madeira quente pelo sol. Ela lia um livro antigo, herdado da mãe, enquanto os últimos raios alaranjados desapareciam atrás das colinas. Você se lembra de como tudo começou? Ele perguntou sem encará-la. Claro, disse ela, virando a página. Você estava de mau humor, eu de luto, e a casa estava infestada de homens covardes. Elias riu. E mesmo assim, aqui estamos. Aqui estamos. Ela disse, fechando o livro. Houve uma pausa. Elias começou, mas travou. Pode falar, disse ela, virando-se para ele. Eu só queria dizer obrigado por não desistir, por me ver. Quando nem eu me via mais, ela colocou a mão sobre a dele. Elias, você me viu primeiro. Só não sabia o que estava vendo. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era cheio, carregado de passado, de perdas, de vitórias e de algo novo. Algo que não precisava ser nomeado, mas que estava ali. Amor, talvez. Respeito, com certeza. Semanas depois, a cerimônia de inauguração da nova estação atraiu todo o condado.
Jornais foram enviados. Representantes da ferrovia vieram de trem especial. O xerife Thomas Hartley, agora aposentado, foi homenageado por sua atuação na queda de Doolan. E ao final da solenidade, quando Elias foi chamado para discursar, ele surpreendeu a todos. Esse rancho quase foi destruído pela ganância, mas foi salvo pela coragem. E não a minha, disse ele, apontando discretamente para Annabelle. Mas da mulher que vocês ignoraram, zombaram e descartaram antes mesmo de conhecê-la. Eu fui o primeiro a errar, e hoje sou o primeiro a agradecer. Annabelle não chorou em público, apenas sorriu, com a mesma calma com que enfrentou uma emboscada armada, com a mesma fé com que reconstruiu um lar. E naquela noite, sentados à beira da nova plataforma de madeira, vendo o primeiro trem de carga cruzar os trilhos, Elias segurou sua mão como quem finalmente entende onde é o seu lugar. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Ela olhou para ele sem pressa e respondeu. Eu sei. Algumas batalhas não se vencem com balas, mas com visão, com fé, com coragem de ficar de pé quando todos esperam que você caia. Annabelle ensinou que os mais fortes não são os que gritam mais alto, mas os que permanecem firmes quando ninguém está olhando. Que lealdade não se compra. Que amor não nasce do acaso. Nasce da escolha diária de confiar, de construir, de lutar ao lado de quem escolheu ficar. E Elias aprendeu que não se trata de ter uma mulher ao seu lado, mas de merecer caminhar ao lado de uma. Se essa história falou com você, se te lembrou que por trás das aparências podem existir gigantes adormecidos, se você acredita que ainda existem histórias como essa para serem contadas, se inscreve no canal. Porque aqui, cada vídeo é uma lembrança de que coragem muda destinos. E às vezes, uma única mulher muda o mundo inteiro. Nos vemos no próximo.